O projeto Causos do Teatro Paranguara foi realizado com recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, através do Ministério do Turismo, Governo Federal e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, gravado exclusivamente para este edital no dia 25 de janeiro de 2021. Se tivéssemos essas facilidades lá atrás, coisas que eu vou falar aqui que dependem só da confiança de vocês que é verdade o que eu estou falando, seriam comprovadas com imagens. Uma coisa que eu tenho que avisar já. O que vai ser falado aqui pode ser exatamente como aconteceu, mas talvez seja como eu fantasio que tenha acontecido. Porque quando a gente tenta lembrar algumas coisas, sempre vai haver umas lacunas que, se a gente não toma cuidado, a nossa imaginação completa. Aí aquilo que tinha que ser um retrato de um fato acontecido pode ser muito bem um relato de um instante imaginado. Como eu queria ter isso lá em 1986. Conheci a minha primeira tribo, o grupo Fandango de Teatro Amador, na primeira oficina que eu fiz de teatro. Esse grupo tinha a proposta de estudar as marcas, as canções e as letras do fandango para, daí, construir espetáculos teatrais. Paralelamente a isso, a gente começou a fazer leituras de textos e poesias. Nessa leitura, a gente improvisava cenas, situações de conflitos, coreografias. Dessas improvisações nasceu Sempre Helena, um espetáculo montado a partir dos poemas de Helena Collodi, e que teve a sua estreia e única apresentação na Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba. Foi a minha estreia nos palcos. O que eu não sabia é que na plateia estavam a própria Helena Collodi, Alice Ruiz, René Dotti, que foi um dos secretários de Cultura do Paraná, e também ator. Imagine só, Paulo Leminski. A gente não sabia. Montamos a peça. E no final, Dona Helena sobe ao palco, porque ela ia fazer uma palestra, e diz o seguinte: meus poemas já foram desenhados, já foram interpretados, musicados, mas é a primeira vez que eu os vejo sendo dançados. Como eu disse, não temos registro disso. Não havia essas facilidades onde qualquer celular filma e tira fotos. Mas a gente levou alguém para registrar tudo. Levamos uma máquina fotográfica. Esquecemos o filme. Mas de repente alguém fala, mas eu trouxe um gravador. O que a gente vai fazer com o gravador? Se a gente não tem as imagens, a gente vai ter o áudio. Então tá, vamos lá. Acontece que o cara que ficou encarregado de apertar o botão para gravar ficou tão empolgado com a peça, tão entretido, que esqueceu de apertar o botão REC. E não temos uma lembrança qualquer daquele momento. Quer dizer, lembrança física. Porque a lembrança física ainda existe na memória daqueles que estiveram presentes naquele momento. Comentei, na minha primeira oficina. Eu não sei o que estava acontecendo no mundo em 1986, mas aqui em Paranaguá, numa sala da casa Monsenhor Celso, na época sede do Conselho Municipal de Cultura, algumas pessoas se reuniram.
Eu posso até dizer que nunca se reuniu gente tão diferente no mesmo espaço, mas tão iguais no desejo de se fazer arte. Era maio. O Conselho Municipal resolveu dar uma chance ao povo do teatro e então chamou um ator e diretor, Nilson Violato, que tinha como mestre o Augusto Boal e sua técnica do teatro do oprimido, para vir dar uma oficina aqui em Paranaguá. Nilson Violato chegou lá na Casa de Cultura, hoje Casa de Cultura, pediu para o secretário do Conselho Municipal de Cultura tirar da sala onde ia ser realizada a oficina um quadro. O secretário falou que aquilo era impossível, aquele quadro não podia ser retirado daquela sala. Então ele mesmo, Violato, chegou lá, foi até o quadro, virou ele de costas para a parede. O que tinha naquele quadro? Ou melhor, quem estava retratado naquele quadro? Não era Dorian Gray, não. Era nada mais, nada menos do que o ex-presidente da República, Ernesto Geisel. Representante ali, naquela sala da ditadura militar que a gente estava acabando de deixar. E de tudo que o Nilson Violato desprezava. Esse gesto de virar o quadro para a parede marcou aquele pessoal que estava fazendo a oficina. Marcou a tal ponto que, anos depois, quando soubemos que seria instaurada a Fundação Municipal de Cultura em Paranaguá, mas que já tinham escolhido o presidente e todo o staff, sem consultar toda a classe artística, nós resolvemos pedir, né? Vamos reunir a classe teatral para fazer um protesto nessa instauração. Foi escrito um manifesto. Como é que era o nome? O Teatro Paranaguara e a Escatologia Cultural. Hoje perdido no estômago de cupins ou traças já comidas pelo tempo. Reunimos, né, convidamos as pessoas e só 4 pessoas resolveram comparecer. Falaram que iam comparecer, pelo menos. Chega no dia e hora da instauração da fundação. 3 pessoas apareceram. Eu, Pio da Costa e Francis Kurkevski. Hoje está lá no Espírito Santo e é escritor, dá aulas de Haikai. Foi ele que escreveu o manifesto. Então, quando chegamos lá no Largo Monsenhor, começamos a espalhar o manifesto para quem ia entrando. E quem ia chegou lá na casa, o pessoal viu, houve um burburinho, dizia, tem ardeneiros aí fora querendo impedir que a gente instaure a fundação. Pronto, bastou. A gente estava há poucos tempos de democracia no país. E mandaram alguém lá fora chamar um de nós para conversar. Foi lá, foi o Francis, né, que era mais articulado e, como disse, o autor do texto. Ele volta com a seguinte proposta do presidente da fundação. Vocês recolhem todos os manifestos que vocês distribuíram, vêm aqui para dentro, né, param de distribuir também, vêm aqui para dentro, participam da cerimônia com a gente. Mas se vocês não quiserem fazer isso, vão passar uma noite na Pires Pardinho. Pires Pardinho, para quem não sabe, é a nossa cadeia municipal. Bem, Francis voltou com essa proposta e a gente ficou pensando, não vamos não. Porque aceitar isso iria contra tudo que a gente estava acreditando. Então continuamos. De repente, passa uma viatura. Depois volta. E passa de novo. E para. Um policial sai da viatura e entra na casa Monsenhor Celso. A gente percebeu que eles não sabiam quem era
A multidão, estavam procurando a multidão, mas a multidão eram 3 pessoas. Os barderneiros eram 3 pessoas. Como vimos que a polícia não notou que a gente estava lá, né? Nosso instinto de sobrevivência foi maior do que nossa gana revolucionária. De mansinho fomos nos retirando, sempre olhando pelos ombros para ver se não tinha nenhuma viatura nos seguindo. Nós 3 temos certeza que essa perseguição houve. Nos refugiamos na casa do Pilda, que morava ali no centro na época. Esperamos tudo sossegar. Essa fuga uniu mais esses 3, e aí nós passamos a nos intitular um grupo de teatro. Os Excomungados, Artes Cínicas e Manifestações Culturais. Que, na verdade, não passou de um grupo de estudos, porque a gente acabou não montando nada. Mas dentro desse grupo, tinha conversa, a gente conversava demais, sobre todos os temas. E essas conversas nos deram uma bagagem que foi além do que de subir em palco. Dentro dos Excomungados, nós criamos a Situação Experimental de Rua, que eram esquetes feitas para criticar, denunciar ou simplesmente chocar. Foram criadas, foram escritas. Tinha uma, que me lembro, que era toda em latim. A gente procurou uma professora da faculdade, né, que ensinava latim, para traduzir o nosso texto. E a gente começou a ensaiar. Mas, como falei, não foi apresentado. Esse texto, anos depois, veio a ganhar um prêmio. Veio a ganhar um prêmio num festival de teatro, lá em Guarapuava, mas não com os Excomungados. Quem montou foi o grupo Quebra-Perna. Quando eu estava me preparando para esse trabalho, alguém chegou e me perguntou assim: você saberia dizer quando ou qual foi o primeiro festival de teatro de Paranaguá? Aí eu respondi assim: alguns vão dizer que é o Festipar. Outros vão dizer, o Litoral em Cena. Eu já vou dizer, a chegada da família real em Paranaguá. O que tem isso? Quando as autoridades parnanguaras, ou melhor, parnanguenses, souberam que a família real estava de mudança para o Brasil, trataram logo de mandar publicar um edital na Câmara, informando que durante 9 dias a vila iria comemorar essa chegada com tudo que tinha direito. Missa cantada, sermão, o Senhor exposto, até Tedeum. Sem falar de representações teatrais e de óperas e tudo que eles tinham direito. O teatro mesmo, não existia. As encenações eram feitas na rua. Não sei se na época já tinha esse nome, mas era o Beco do Teatro. Ali, na Faria Sobrinho hoje, por ali. Então tá. Como era na rua, teve peça que não aconteceu, não chegou até o fim porque choveu. Teve apresentações de entremesses, pantomimas, feitas pela Câmara mesmo e pelos oficiais do regimento de milícias. Teve comédia, teve de tudo. Oficiais do departamento de milícias apresentando entremesses, pantomimas, comédia. Curioso, né? Que acontece que naquela época, pelo que me consta, não tinha um grupo ou uma companhia de teatro em Paranaguá. Quem era dado essas funções eram os membros das nobres famílias paranguaras,
que recebiam seus vizinhos em casa, montavam saraus e apresentavam peças que eles mesmos escreviam. Para você ver, Dr. Leocádio também se aventurou escrevendo peças. Dizem que existe aí, perdida, uma peça que ele fez. Ele foi o primeiro a pensar em levar a paixão de Cristo para dentro de uma sala de teatro. Provavelmente, o Teatro Paranguense. Porque o Santa Celina ele foi inaugurado 2 anos antes da morte do Dr. Leocádio. Mas como ele morreu aos 38 anos, provavelmente, talvez, assim, o Santa Celina tenha recebido esse evento. Dizem que essa mania de receber as pessoas em suas casas foi morrendo depois que alguém trouxe do Rio de Janeiro, ou lá da Europa mesmo, um cinematógrafo. Então, a arte de interpretar foi dando espaço para as artes plásticas em nossa cidade. Já que comecei a falar de teatro, vamos para o ano de 1992. A União Artística Tribo tinha sido selecionada para representar a cidade no Festival de Teatro do Centro-Oeste, realizado lá em Guarapuava. Só que não pôde ir por falta de apoio dos empresários, da municipalidade e, digamos assim, da sociedade mesmo. Isso deixou a gente, do Grupo Teatral Quebra-Perna e do Peraí Escambau, muito chateados. Acontece que a União Artística Tribo era exatamente isso. Uma união dos atores do Grupo Teatral Quebra-Perna e do Grupo Acadêmico Peraí Escambau. Então, só de raiva, a gente pegou uns dias lá no Teatro da Ordem, hoje a Igreja da Ordem, para mostrar os nossos trabalhos. O Grupo Teatral Quebra-Perna apresentou Jesus Operário, que foi a peça que fez com que o grupo surgisse, e Piquenique no Front. O Peraí Escambau apresentou a peça Shakespeare Plays, de Alessandra Quadros, hoje é professora da faculdade. Depois disso, veio uma outra oficina de teatro. Aí surgiu mais pessoas. Resolvemos, então, fazer também o nosso próprio festival. Fizemos uma pequena amostra e vimos que dava certo. Então vamos fazer agora um festival. Com o nosso próprio dinheiro, a gente saiu visitando as cidades do litoral para ver se encontrávamos grupos de teatro e chamar para fazer parte desse festival. Nascia aí o Litoral em Cena, que nós humildemente chamamos de Mostra de Teatro Paranaguara. Uma mostra. Porque não era para ter premiações ou disputas. Em Paranaguá já existiam mais ou menos uns 6 grupos de teatro que participaram desse festival. Trouxemos até um grupo evangélico que acabou ganhando o primeiro festival. Não sei o nome da peça, desculpe, esqueci. Mas o sucesso desse festival permitiu, no ano seguinte, que nós, do Quebra-Perna e do grupo Fantoches de Teatro, participar do quarto FETECO, com a peça Voluntas Dei Peccata Hominis e A Bruxinha que Era Boa. Voluntas Dei do Quebra-Perna e A Bruxinha que Era Boa do grupo Fantoches. E, para surpresa de todos, voltamos com o prêmio. O Quebra-Perna de melhor espetáculo de rua e indicação para melhor figurino. O Fantoches, melhor espetáculo infantil
E indicação para melhor ator para Gildo Falcão. Ninguém acreditava que a gente pudesse trazer esses prêmios. Nessa época também, estava se realizando uma terceira oficina de teatro. Quando voltamos, eu, Gildo, e mais um companheiro nosso, que ficou lá em Guarapuava durante todo o festival, nós voltamos, entramos de mansinho na casa onde estava sendo realizada a oficina. Enquanto todo mundo estava fazendo seus improvisos, nós entramos e apresentamos o troféu que a gente tinha ganho. E o aplauso foi geral. Putz, já ia me esquecendo. Até parece que o Quebra-Perna e o Fantoche foram os primeiros grupos a participarem de um festival de teatro fora da cidade. Não. Pelo que me consta, a primeira vez que isso aconteceu foi com uma associação, a primeira associação de artistas cênicos de Paranaguá, a Artepar, Arte Teatral de Paranaguá. Eles levaram para Maringá o espetáculo Hotel Complicado, de autoria do poeta e dramaturgo Ivo Batistel, já falecido. O Ivo Batistel participou também da oficina do Violato. E dizem que a Artepar nasceu nessa oficina. Mas acho que ela já existia há pelo menos um ano antes da oficina. E, voltando à oficina do Violato, ela, como toda oficina, tem que terminar com um espetáculo. Começamos a ler 6 personagens à procura de um autor, de Luigi Pirandello. Mas o texto era pesado para aqueles aspirantes a atores. Então, resolvemos criar um texto. Começamos a fazer improvisações e saiu Filhos da Fantasia. Era um texto que tinha de tudo. Críticas, né, aos atores de carteirinha. Tinha até Salve a Natureza, Salve a Serra do Mar, num tom bem panfletário. Bem na linha Augusto Boal, como eu disse, que o Violato gostava tanto. O Violato, depois, ainda fez mais uma oficina em Antonina e dirigiu alguns espetáculos aqui em Paranaguá. Principalmente Paixão de Cristo. Parece que todo ator e diretor tem que dirigir uma Paixão de Cristo. Eu tenho cá para mim que foi a representação da Paixão de Cristo que manteve o fazer teatral latente em Paranaguá. Porque senão o teatro em Paranaguá teria morrido. Eu tenho cá para mim que as encenações da Paixão de Cristo foi o que manteve a arte de interpretar viva em nossa cidade. Por aqui, leva-se tão a sério a encenação da Paixão de Cristo, que lembro que um dia estávamos ensaiando na casa Eufrida Lobo e um antigo presidente da Artepar entra, fazendo o maior escândalo, dizendo que nós não podíamos fazer a encenação porque tínhamos que ter consultado a Artepar para fazer aquilo lá. Porque na cabeça dele, as encenações da Paixão de Cristo eram de propriedade daquela associação. Esse bochicho quase fez que a Paixão de Cristo naquele ano, de 1993, não saísse. Mas ainda bem que saiu. Porque foi nesse ano que eu fiz minha primeira participação nesse tipo de espetáculo. E foi aí que
eu soube algumas histórias de bastidores de outras encenações. Como, por exemplo, o dia em que Jesus Cristo cantou Fuscão Preto. Estranho, né? Pois é. A coisa estava assim. Já tinha passado a traição de Judas, a prisão, 11 as estações, e então os soldados pregam Cristo na cruz. Erguem a cruz. Lá está. Tudo pronto. Cristo vai abrir a boca para falar. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. E na caixa de som, Fuscão Preto! Não sei por que cargas d'água aconteceu do equipamento de som sintonizar a radiodifusora de Paranaguá bem na hora em que estava tocando a música do Almir Rogério. Imagine só a cena. O povo lá todo assim, apreensivo, emocionado, vendo Cristo na cruz e de repente... Fuscão Preto! Outra vez, não sei o que acontece nesse ponto da paixão de Cristo, que sempre alguma coisa acontece. Assim. Os soldados pregam o Cristo na cruz. Erguem a cruz. Exatamente nesse momento, o cabelo do Cristo cai em seu rosto. O ator não teve dúvida. Como se estivesse no comercial de shampoo, joga a cabeça para trás para que o cabelo saísse do seu rosto e a plateia visse o seu sofrimento. Quero dizer, o do Cristo. Ah, outra paixão mais recente. Nessa eu participei. Não da cena, mas da encenação. No mesmo local. Erguem-se as cruzes. Cristo olha para um dos ladrões e vai dizer aquela frase: ainda hoje nos encontraremos no paraíso. Só que de repente, esse ator começa a gritar: ah, me tire daqui, está chacoalhando demais, eu vou cair. É que ventava, e como ventava naquele dia. E as cruzes balançavam feito vara verde. E exatamente naquele momento é que o ator percebeu que tinha medo de altura. Imagine a cena, né? Cristo olhando para o ator, todos se mexendo lá enquanto ele fala, e dá seu texto. Ainda hoje nos encontraremos no paraíso. O mais interessante é que para a plateia estava tudo normal. Porque o que eles estavam mais mesmo interessados era na história. Por isso que o mais legal é montar a Paixão de Cristo. A gente pode inventar muita coisa. Não como esse outro ator que fez, né? Isso que ele fez não dá para se inventar, sinceramente. A cena era o arrependimento de Judas. Caixa de som. Entra Judas, exatamente no momento em que suas falas são dadas, né? Caifás! Caifás! Eu pequei traindo sangue inocente. Só que não tem ninguém no trono. O Caifás não está em cena. Aí das caixas de som se ouve: e o que temos com isso? É exatamente nesse momento que o
o ator entra em cena, levantando sua túnica, deixando seus gambitos de fora, como se estivesse vindo lá de trás, depois de ter tido um ataque de diarreia. Mas não foi isso que aconteceu. Acontece que alguns atores, inclusive o que fazia Caifás, descobriu que o vinho servido na festa de Herodes e na Santa Ceia era de verdade. E quando os contrarredas levaram para os bastidores, né, acharam assim, talvez pensaram, isso aqui está perigoso, pode derramar, né? Pode derramar, e aí a passagem dos atores aqui pelos bastidores pode ficar perigosa. A gente tem que dar um jeito nisso. E o jeito que eles acharam foi esvaziar as garrafas, ou melhor, os jarros. O ator não percebeu que a cena da negação do Pedro já tinha passado. E que a sua cena já estava acontecendo. Só se tocou disso quando viu a sua própria voz nos alto-falantes. Eu fico imaginando que, se fosse um outro ator que tivesse dado a voz àquele personagem, não ele, será que ele teria entrado em cena? Ou continuaria botando vinho goela abaixo? Mais recentemente aconteceu de um ator não entrar em cena, mas por outros motivos. Esquecimento mesmo. Ele mesmo depois disse que ele como ele estava velho, e ele tinha uns momentos, os lapsos de perda mesmo, de memória. E não entrou. Só que um outro ator, que nem estava escalado para aquela cena, teve uma presença de espírito e entrou na cena, no lugar daquele ator. E deu o seu texto. Claro, o texto é gravado, mas ficou tão lindo, porque é tão bom, né? Um ator dando o seu texto. E a cena que foi marcada pela diretora estava lá, completa, com todas as personagens que dela faziam parte. E mais uma vez, o público nem notou que tinha um erro ou não. Paixões de Cristo. Tem muita história. Lá na oficina do Violato, além de eu encontrar a minha primeira tribo, também conheci o povo do grupo Pé de Serra e da Caravana da Alegria. O grupo Pé de Serra era quase um grupo de família. O líder, hoje é conhecido na cidade, de renome, Rogério Soares. Ele escrevia os textos. Pequenas esquetes onde eles apresentavam numa lanchonete de um amigo deles, a TAP, que ficava ali na rua da antiga Câmara de Vereadores. Já o Caravana da Alegria era comandada por Ciro Matoso. Eles eram assim, tipo, uma trupe que ia nas festas com personagens populares da televisão. Então tinha Charles Bronson, He-Man, o Esqueleto, Cascatinha, Fofão, por aí. Charles Bronson não era bem uma personagem, na verdade ele era um ator americano, famosíssimo na época, mas todo mundo achava a cara do Ciro Matoso. Então o Ciro Matoso encarnava o Charles Bronson. O He-Man era interpretado pelo Luiz Quinteca, um dono de academia, fortão. E o Fofão? Adivinhe quem fazia o Fofão? Pio da Costa. O Luiz Quinteca, por ser grandão, ele fazia também, sempre fez, o
centurião nas Paixões de Cristo, né? E como ele tinha uma academia, ele era o responsável por achar os soldados da Paixão de Cristo. Já o rapaz que fazia o Cascatinha, que era primo do Pio da Costa, sempre fez o Judas. Aí depois que ele se foi, tragicamente, infelizmente, o seu primo assumiu o papel. Então, Pio da Costa, a partir daí, passou a fazer Judas na Paixão de Cristo. Enquanto Ciro Matoso dirigia as Paixões de Cristo. Nessa minha trajetória nas artes cênicas, eu considero duas oficinas pontuais, duas oficinas de teatro que são pontuais, né, para a manutenção do teatro em nossa cidade. Uma delas, é óbvio, né, foi a oficina lá do Violato. A outra foi a oficina intensiva de teatro, que acontece em momentos bem diferentes daquela primeira oficina. Porque naquela oficina não tínhamos um grupo teatral, né? As pessoas faziam, mas chegaram lá, montaram, se uniram, se descobriram atores, e assim perpetuaram o fazer teatral na cidade. Nessa, nós já tínhamos um teatro, o Teatro da Ordem, como eu falei, e alguns grupos, né, como eu já tinha dito, o Quebra-Perna, o Peraí Escambau, o Fantoches e outros grupos. Outra coisa foi que lá era o Conselho Municipal de Cultura que trouxe o ator para ministrar a oficina. Nessa, o ator veio e propôs para a fundação a oficina, que encampou logo também. Quem era esse ator? João Gomes Neto, filho de Swami Vivekananda, tanto que ele era conhecido como Tabris Vivekananda. Filho da cidade, retornando à cidade para devolver o que ela já tinha dado a ele, porque ele começou a fazer teatro aqui. Depois foi para Curitiba se especializar. Passou um tempo no Rio de Janeiro, voltou para Curitiba e passou a dirigir o grupo de teatro da ABB. Essa oficina, tenho cá para mim, que foi a primeira que deu uma linha do tempo, que falou dos estilos de teatro, né, das estéticas de teatro. Porque ele fez isso mesmo. Ele traçou uma linha do tempo, contava o que tinha sido cada ponto, e depois a gente improvisava em cima daquela estética. Cada dia da oficina era assim. Outra coisa interessante nessa oficina é que ela não aconteceu dentro do Teatro da Ordem. Ela aconteceu na Casa Ercília de Vasconcelos, hoje o Colégio Gomes Veiga. Uma das condições para que a oficina acontecesse no Lar Ercília de Vasconcelos é que algumas vagas tinham que ser para os internos, crianças e adolescentes em situação de risco. Como toda oficina, essa também acabou num espetáculo. Ficamos entre dois textos do período da história preferido do diretor, que é o teatro elizabetano. Os textos eram Muito Barulho por Nada e Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Enquanto eu não era escolhido, eu marquei uma reunião com o Quebra-Perna, ali, sabe naquela praça que fica na frente da Igreja da Ordem? Ali era o nosso local de encontro, dizendo assim: eu não vou participar da montagem, de final da oficina. Por que isso? Porque quase todo o Quebra-Perna estava na oficina, mas nem todo. E eu, com receio que esse pessoal que não estava na oficina
ficasse ressentido, pensei assim, eu vou trabalhar alguma coisa paralela com eles, né? Enquanto você está lá na oficina. Tudo bem. A não ser que o texto escolhido seja Sonho de uma Noite de Verão. É que eu, um dia, assisti Sociedade dos Poetas Mortos. E tem uma cena onde aparece um espetáculo de teatro. Na verdade, o final do espetáculo de teatro. E o texto é lindo. Aí eu fiquei assim, esse texto eu vou fazer. E era exatamente a última fala da personagem Puck, de Sonho de uma Noite de Verão. Aquele texto, quando eu soube que era Sonho de uma Noite de Verão que ia ser feito, pronto. Abandonei os outros membros que não estavam na oficina. Ainda bem que eles não abandonaram o grupo. Mas tudo bem. Só que o diretor não deu o papel assim. Ele fez testes. E eu quase perco o papel para um dos meninos da casa. É que ele tinha o tipo físico da personagem, né? O Puck, um duende, matreiro. E era ali. Ele tinha um narigão assim. Era ele. Ainda bem que o diretor pesou bem, olhou e me deu o papel. Além de interpretar o Puck, eu também assinei o cenário e o figurino do espetáculo. Outra diferença dessa oficina para todas as outras oficinas que já aconteceram aqui em Paranaguá é que, enquanto as outras, o espetáculo de encerramento acontecia uma única vez, uma única noite, essa aconteceu em 3 noites. E o sucesso foi tanto que na primeira noite lotou. E assim por diante. A gente tinha marcado uma cena, marcar é assim, quando o diretor cria, mas na verdade é essa, nós criamos. Os atores criaram uma cena, em que a personagem, que era a minha personagem, Puck, dá o seu texto de encerramento, começa em cima do palco. E ainda falando, desce do palco e vai falando, né, pelo corredor central até chegar nas portas do teatro, que se abririam. Ele volta-se para a plateia, faz a sua reverência e some na noite. Porta fecha. Sabe quando a gente fez essa cena? Nunca. Porque era tanta gente dentro do teatro que não dava nem para se movimentar. Não tinha corredor central, estava todo mundo assim, lotado, colado nas paredes da igreja da ordem. Não dava. Nunca conseguimos fazer. Depois a gente até pensou, bem que você podia ter se jogado em cima, né? Talvez eles pudessem levar você até lá. Mas isso não aconteceu. No encerramento dessa pequena temporada de 3 dias, a gente foi comemorar. Lá no antigo Ferradura. No quiosque do Nelsinho Uberna. Sentados, ele foi ver um dia, senta com a gente, e vem assim, mas ficou muito lindo aquele espetáculo, não sei o quê, aquilo, né? A rasgação de seda, e de repente ele pergunta assim, mas quem era aquele menino? Aquele menino que fazia aquele duende de capuz vermelho lá. Quem era aquele ator? Era eu, que estava sentado do lado dele. E ele não tinha descoberto que era eu, mesmo eu estando careca. O teatro tem dessas magias. Hoje, depois de várias e várias oficinas, mais gente se interessando em fazer teatro. Já tivemos um sindicato próprio, o Sinated. Mas isso é história para um outro dia. Já ia me esquecendo. Venha! Se você gostou de todas essas histórias que foram contadas aqui e gostaria de fazer parte
Venha. Precisamos. Quanto mais gente fazendo teatro, melhor. Venha.